Então, só para contextualizar aqui na gravação, a gente tomou 4 minutos para escrever as formas com as quais, como que a gente se desempodera, como que a gente se autodesempodera quando a gente tem um impulso, quando a gente tem uma criatividade, quando a gente tem um insight, quando a gente tem algo que quer fazer e já vem uma coisa interna que nos desempodera, né? Como a gente tomou um tempo para nomear essas coisas, e eu convido cada uma a ler, compartilhar como são essas formas. E talvez, quando a gente está compartilhando aqui, uma fala algo que você identifique, você pode escrever também. Quem quer começar? Eu vou. Eu me desempodero dizendo que eu não sou boa o suficiente. Eu também me desempodero quando eu não coloco, tipo, a minha arte, eu coloco aquilo que tá vivo, assim, pra mim no mundo. Eu percebo que tem muito um medo colado, além do eu tenho que ser um bom artista, eu tenho que ser perfeito, sabe? Tem um medo colado um medo inconsciente que me paralisa e é um medo de, o que vão pensar de mim, um medo de julgamento. E eu acho que pra mim tem muito a ver com essa questão, essa pressão de tenho que, o que vão pensar de mim, sabe? Qual a imagem que eu vou passar. E isso pega e me paralisa, assim, tipo, sabe? E é uma coisa que às vezes é tão, pra mim, inconsciente que eu nem percebo. Quando eu vejo, eu procrastinei horas e horas e eu não consigo colocar o que tá vivo pra mim, assim. Também vem pra mim muito forte que eu me desempodero ouvindo muito a voz dos meus pais, da minha mãe, assim, do você tem que fazer isso, assim. Hoje minha mãe chegou falando várias coisas, tipo, eu nem lembro o que, porque eu fiz favor de deletar. Já, você tem que fazer isso. Você tem que se organizar financeiramente, fazer uma planilha. Juliana, te interromper. Vai mais falando os tópicos, não precisa contextualizar ou explicar tanto. Se a gente precisar de uma clareza sobre o que é, a gente vai te perguntar, tá? E aí veio muito, tipo, disso assim, de como eu deixo essas vozes parentais também, de você tem que fazer que nem eu fiz, me desempoderar em vez de eu escolher o caminho que é melhor, sabe? Então vem pra mim muito forte isso, de como essas vozes têm me impedido, tipo, deixar essas vozes interferirem, tem impedido de eu realmente criar como eu quero, como faz sentido pra mim, não para meus pais, como foi melhor pra eles, assim. Obrigada, Juliana. Obrigada, Ju. A minha lista começa... O primeiro item da minha lista até... Não que me pegou de surpresa, mas é uma coisa que eu não tinha conectado uma coisa com a outra e todas as outras são derivadas disso, na verdade. Mas que é me anestesiar. E deixar com que esse anestesiamento seja maior do que as outras coisas. E me anestesiar no sentido de... O que me vem tipo... Por exemplo, me anestesiar da minha raiva consciente, e daí essa raiva ela vai sendo contra mim, ou o item seguinte é a briga constante com outras pessoas, com o espaço, com o tempo, tipo, está constantemente no estado de briga, de guerra. Então isso dá raiva. Da tristeza, foi isso que eu estava compartilhando agora no check-in, né? Que é de que isso me conecta com as outras coisas, uma tristeza só de tipo, nossa, olha como as coisas são, e a tristeza consciente. Só perceber que as coisas existem e sem querer que elas mudem. E o medo que daí vem depois, né? O medo inconsciente de uma barra de excelência, nossa, medo de não ser excelente, medo de não ser... Não é nem o boa o suficiente, é o excelente. E aí, não tocar esse, que é o último item, não tocar esse medo me faz não tocar no meu medo consciente, que é o medo da criação, do desconhecido. E então isso me afasta do meu potencial e que corrobora com o anestesiamento, e daí nisso tudo que eu faço se reduz a uma lista de tarefas. E isso rouba o tesão das coisas. Obrigada, Ana. E a última coisa é que essa raiva e esse medo inconscientes, eles se misturam e fica esse estado de desespero também sob as coisas. O anestesiamento, ele está anestesiando o desespero, que é a mistura da raiva e do medo. Sim. Obrigada, Ana.
Para mim, eu fiquei surpresa também com a primeira parte, porque não tinha essa clareza. E eu duvido da minha capacidade de criação e inteligência. Eu esqueço da minha trajetória. Eu me comparo para me afirmar que sou inferior e que não estou pronta. Eu duvido das minhas ideias, coloco, e aí eu entro no julgamento se é certo ou se é errado. Eu fico tentando encaixar, e aí eu fico congelada. Eu fico esperando por certeza. Eu vou colocar barra garantia. Eu duvido da minha intuição, eu me anestesio, eu me faço de pequena, eu não peço ajuda, e eu acrescentei o que a Júlia trouxe de eu dou meu centro para as vozes parentais, para as figuras de autoridade. Eu senti, Magia, que você leu a lista um pouco rápido. E meu convite é de você reler, se deixando sentir um pouco mais cada um dos itens. E com menos velocidade. Sim. Eu me desempodero quando eu duvido da minha capacidade de criação. Quando eu não dou. Eu me desempodero quando eu duvido da minha capacidade de criação. E quando eu duvido da minha inteligência. Me desempodero quando eu esqueço da minha trajetória. Quando eu, tipo, não considero tudo que eu já vivi, tudo que eu fiz, como se eu fosse uma iniciante das coisas. Quando eu não reconheço a minha sabedoria. E eu me desempodero quando eu me comparo para afirmar que eu sou inferior e que eu não estou pronta. Eu me desempodero quando eu duvido das minhas ideias e quando eu coloco elas, tento encaixar elas em certo e em errado e ter garantia. Eu duvido da minha intuição. Eu me anestesio. Eu me desempodero quando eu me faço de pequena. Quando eu não peço ajuda. E quando eu dou meu centro para as vozes parentais e para as figuras de autoridade. E eu quero ouvir de vocês, o que você sente? Eu agora estou sentindo raiva e tristeza. Sinto raiva de me fazer, me desempoderar, me autodesempoderar e encontrar em mim essas crenças, né? De, por exemplo, de ter garantia ou ter certeza, ou de duvidar do meu poder de criação, do meu poder de improviso, porque eu me desempodero. Muitas das coisas que eu estou criando, eu preciso de estar no medo, eu preciso de estar no medo consciente, eu preciso de criar. Então eu estou duvidando do meu poder de criação, e isso me deixa com raiva. Isso me deixa também com tristeza de me ver, tipo, de sentir que esse é o meu X, assim, que eu faço isso comigo e que eu acabo me colocando para baixo. E eu quero ouvir de vocês o que vocês sentem com as suas listas, o que vocês descobriram. Eu sinto eu fico na tristeza. Vou falar enquanto eu conecto aqui a alimentação dele. Eu fico na tristeza de que essas coisas me desconectam da realidade, me desconectam das outras pessoas, né, viver esse mundo, um mundo fechado mesmo. E também fiquei, né, uma evidência disso, de que isso realmente acontecia ou acontece, é que no Lab, nessa imersão que eu e a Magia acabamos de voltar, esse era o que muitas pessoas estavam falando para mim,
parece que você está, tipo, se segurando, tem alguma coisa, né, que você está escondendo, que você, né? E eu não entendia isso. E no fim do lab, depois de todos os processos, eu consegui perceber a diferença. Falei, nossa, como eu estava realmente criando barreira com qualquer outra coisa. Então, me traz muita alegria, porque agora é como se eu tivesse descoberto um ponto de virada basal, que é sentir. E agora me dá alegria porque não é que é fácil, mas é que é uma chavinha que eu sinto que vai abrir um monte de outra coisa, né? Eu tinha começado a entrar num medo de, ai, tipo, não dá para mudar isso, mas veio depois essa alegria de, ó, tipo, e se eu não me anestesiar o tempo inteiro, o que será que pode acontecer? Isso me traz alegria. Obrigada. Eu sinto tristeza e raiva de perceber, assim, que isso tá vivo em mim, de deixar realmente, assim, essas vozes, principalmente, estarem presentes na minha vida. Eu sinto também alegria, porque quando a magia trouxe, assim, o que desempodera, me trouxe, tipo, algumas clarezas que eu não tinha sobre o que me desempoderava e de como eu posso estar mais atenta disso no dia a dia, assim, para não deixar com que isso seja um fator para me desempoderar. Por exemplo, quando você falou, para mim marcou muito, assim, quando eu desconsidero a minha trajetória, assim. Para mim, eu não tinha pensado que isso era uma forma que eu me desempoderava, sabe? De caralho, sabe? Tipo, eu tenho realmente uma trajetória na área que eu atuo, eu estudo isso há 16 anos, sabe? E mesmo assim eu não acho que eu sou boa o suficiente, sabe? Tipo, minha vida é praticamente estudar arte como ensinar arte. E isso para mim eu me desempodero. Então, não, sim, eu sei o que eu tô falando, eu sei que eu faço, isso é bom, sabe? É tipo a parte de mim que não quer acreditar que eu sou essa pessoa. Então, tem um shift assim que me deu uma alegria de tipo, uau, sabe? Para eu lembrar, olha até o caminho que você percorreu e você tá aqui agora, sabe? Então, isso me deu uma alegria, assim. E também se trouxe de me comparar com outras pessoas que fazem o mesmo que eu e me diminuir. E aí isso veio para mim, tipo, que tava uma forma inconsciente de realmente eu me comparo muito e às vezes é no automático, assim, eu tô olhando no Instagram e vejo uma obra de arte, assim, e falo, nossa, bem melhor do que eu, sabe? E como que isso, inconscientemente, eu vou reproduzindo isso e deixando também que isso me consome. Então, eu me sinto alegria por perceber isso e poder, tipo, dar esse shift de transformação, sabe? Uhum. Obrigada, Juliana, também. Sim. Então, tem movendo, assim, eu tenho um convite para a gente entrar num momento de 333 agora. E é um 333 aqui. Bom, é um 333 com um tema específico, que não necessariamente a gente precisa entrar nele, mas fica o convite para esse tema. Que é de usar, de fazer esse 333, talvez você esteja com raiva de alguma coisa, você pode trazer isso também, mas de encontrar isso eu comentei um pouco já com a Juliana e a Ana, a gente fez esse trabalho sobre a arrogância, né? A arrogância no sentido positivo, no sentido de, cara, sabe, eu sou foda, que isso, sabe? Eu já atravessei um monte de coisa, eu sou uma autoridade. Então, o tema do 333 que a gente vai fazer é de você reivindicar sua autoridade. E veja o que acontece. Vamos experimentar. Tipo, talvez você sinta que, eu não consigo, né? Tipo, tá saindo fake. Eu tô falando, mas eu tô sentindo que, não é. Tudo bem, é só um X, né? Você vai identificar. Ou talvez tenha coisas que você realmente, sabe, tá falando, reivindicando a sua autoridade. Então, a gente vai entrar nesses 3 minutos de raiva. Então, Renata, se você estiver assistindo, depois eu vou te falar um pouco mais sobre esse processo do 333, que é, em resumo, 3 minutos de raiva em alta intensidade. A gente tem um compromisso aqui de não se machucar, de não quebrar nada e de não machucar ninguém. E a gente vai
a cama, para o sofá, para um lugar que a gente possa se movimentar. Se você precisar fazer de pé também é possível, mas o melhor é que a gente possa fazer num lugar para deitar. Então, ok? Então, 1 minuto só para você preparar o seu espaço. Busquem não trazer a raiva para si, tá? Observe esse ponto de como você, às vezes, pode colocar a raiva com você. Tipo, como eu sou idiota, como eu duvido de mim. Não. Ok, observar isso, mas busca não dar vazão para a autopunição para você. É sobre reivindicar sua autoridade. E se você precisar de toalha, tem a toalha junto com você. Prontas? Ok. Então, vamos lá. 1, 2, 3, vai! Eu sou foda! Eu consigo criar tudo que eu quero! Eu sou criativa! Eu reivindico! Eu consigo tudo que eu quero! E vai trazendo, eu reivindico a minha autoridade! Vai! E com a minha autoridade! Eu sou a compradora da minha vida! Ninguém manda em mim! Eu sou a própria dona da minha vida e da minha vida! Eu crio o que eu quero! Minha autoridade. Eu reivindico. Eu sei que eu sou. Eu poder que ninguém existe. Eu reivindico a minha autoridade. Vai! Oh! Yes! Yes! Vai, Juliana! A minha autoridade. Isso, os últimos 5 segundos. Yes! Super, vai parando. Respira pelo nariz. Se você conseguir.
Sustenta seu corpo. Juliana, isso. Traz para você, para dentro de você, essa energia que você moveu agora, de reivindicar a sua própria autoridade. Você ouviu, Ana, o que eu disse? Vê se a raiva tem alguma informação para você agora. Se eu estiver pronta, volta para a câmera, volta para sentar, tomar uma água. Toma um minuto, veio algumas informações sobre o que você reivindica, a sua autoridade. Então, escreve o que você reivindicou a sua autoridade. Hum. E como que vocês estão? Querem compartilhar algo? Eu percebi que eu não estava tão disponível para altos níveis de raiva. Meu sistema tá bem frito ainda. Mas veio com muita nitidez. E vieram essas informações que eu notei, vieram durante os 3 minutos. Que é um assentar, assim, do meu próprio campo, no sentido, e a frase era: eu sou um convite ambulante para a próxima cultura. E é um compromisso em ser isso com absolutamente qualquer pessoa, a qualquer momento. Eu sou um convite para a próxima cultura, e o meu campo é esse convite. E com isso veio um corte, assim, daquilo que não é o que me interessa, né? Então, ser uma guardiã dos meus princípios e me manter nisso, que isso que é o essencial. Me veio também uma nitidez que eu tenho um projeto
e eu sempre me coloco a serviço desse projeto, só que tem os princípios que regem esse projeto. Eu sou guardiã desses princípios mais do que do projeto em si. E dei uma sentada nisso também. E depois, né, enquanto eu ficava, né, me vinha esse meu campo, esse convite para a próxima cultura, esse comprometimento com esses princípios, que é o que é essencial, me veio também de usar a raiva para o amor, usar a raiva para criar as conexões com as pessoas que são importantes. Não necessariamente de criar a conexão, mas de sustentar, né? Então a outra frase é: eu sustento as relações que me são importantes. Eu percebo como muitas vezes eu tenho uma relação que é importante, mas eu só deixo ela, eu abandono, né? Então nenhuma delas foi uma pergunta diretamente sobre autoridade, mas agora vendo, todas elas, né, fazem parte também sobre reivindicar a própria autoridade. Obrigada. Sim. Então, ver para você autoridade sobre sustentar um espaço para você mesma, para os seus princípios brilhantes, né, que são as suas, como qualidades e atravessamentos do seu ser, né, da sua alma em manifestação aqui na Terra, né, de coisas que são maiores que você, né, sustentar esse espaço em todos os lugares, em qualquer contexto que você estiver, e que sobre, né, o seu projeto é mais uma expressão desses princípios, né, é um meio, é um meio pelo qual os seus princípios estão sendo transmitidos aqui. E que, sim, então você sente que você reivindica a sua autoridade para sustentar esse espaço para você. Sim, sim. E também o lance das relações. Eu acho que é uma autoridade dizer: isso é importante para mim. Tipo, eu defendo isso. Uhum. Você reivindica a sua autoridade para cuidar das relações que são importantes para você. Sim, sim. Obrigada. Para mim veio, eu reivindico minha autoridade para criar e para errar, sabe? E isso acho que é uma coisa que não tinha vindo na coisa do desempoderamento, mas do medo de errar, que acaba me impedindo de criar. Então, é uma coisa de eu erro, né, entre parênteses, mas assim, de ocupar um espaço de experimentação, de pesquisa, né, de não ter que acertar, de não ter que chegar em lugar algum, mas de me permitir experienciar as coisas. E de viver também de ser quem eu sou, essa frase, assim, de eu reivindico minha autoridade para ser quem eu sou e para me expressar a partir do meu ser, para falar e sentir. E para mim ficou, assim, essa parte da criação foi bem, e de me permitir experienciar, tá? Ficou Qual que é a frase, então, sobre a sua criação? eu reivindico a minha autoridade para criar. Mas, de modo geral, ou veio alguma coisa mais específica? Não, veio a coisa não, de criação, assim, de criar projetos, de criar experimentos, de criar coisas que eu não sei o que vai ser, eu não sei o que vai dar, né, de entrar no desconhecido e desdobrar algo. Reivindico a minha autoridade para experimentar, para ter esse espaço de criação para mim. Então, eu uso a minha autoridade como criadora. Como criadora. E talvez me venha até que isso pode ser um experimento de shift de identidade também. Criadora do quê, né? E experimentar essa identidade durante uma semana. Obrigada. Obrigada. Alguma coisa, Gil? Para mim veio muito muito forte assim, tipo, reivindicar minha autoridade para tipo cortar e tipo meio me via muito tipo socando assim essas vozes, as pessoas que meio que eu deixo interferir no meu processo de criar, sabe? Então, eu reivindico a minha autoridade nisso, de, tipo, cortar a merda que, tipo, vem no meu caminho, sabe? Tipo, olha, não, isso não vai interferir o que eu quero criar, o que eu quero ser.
ou o que eu quero fazer, sabe? Tipo, não, sabe? Aqui, não. Então veio nesse sentido de pegar minha autoridade para falar, não, tipo, isso eu não vou deixar influenciar na minha vida nesse sentido. Ana, Juliana. Arro. Para nós. Sim. E vou propor depois um experimento para a gente fazer durante a semana com esse tema da autoridade, mas por agora eu tenho um convite para a gente experimentar, reivindicar a nossa autoridade e experimentar. Eu vou projetar uma música aqui e o convite é reivindica a sua autoridade para você movimentar, para você mover o corpo como você sentir de mover, para você brincar com o seu corpo, para você brincar com a música, e também para você experienciar níveis diferentes de raiva, foco. Explora, tem esse tema da raiva com você, ouvindo essa música, como que a raiva está dentro, como que você experiencia a raiva dentro da música, no movimento, as qualidades de raiva, né? E aí a gente está navegando mais no novo mapa, né? Da raiva consciente. Então, presença, clareza, firmeza, que mais? Novo mapa. Empoderamento. Limite. Limite, empoderamento. Comprometimento. Uhum. Vem para mim, tipo, sustentação de propósito, de espaço, assim. Sustentação, centramento. Então, talvez quando você estiver também, né, fazendo um movimento, mas alguém está vendo, deixa eu dar dando centro para a câmera. Então, vê o que acontece. E então, são dois convites, né? Um, ficar com o novo mapa, ficar com essa pesquisa da música, com a raiva, com o movimento. Você pode brincar com intensidades, porque a raiva não necessariamente precisa ser rápido, né? O movimento da raiva pode ser, pum, né? Pode ser uma coisa muito precisa e muito calma. Então, você pode experimentar isso na música, como que é fazer um movimento mais devagar, como que é fazer um movimento no chão. Você se dá autoridade para você rolar no chão, você pode se dar autoridade para você pular, você pode se dar autoridade. Então, experimentar dar-se autoridade na música e dançar do seu jeito, né? Que não necessariamente é dançar, mas é corpo e movimento. Ok? Então, vou projetar aqui. Peraí. Tecnologia. Eu vou testar uma outra música só para ver se está funcionando. Me diz se tá ok. Sim. Sim? Ok. Ok, então vamos ficar de pé. Você não vou dar mais instruções, só vai, vou dar um play, depois a gente conversa. Aumenta o som. Pode andar pelo espaço, fazer qualquer coisa, vai conectando aos poucos com a música. Imagina. Oi.
Não dá para ouvir a música. Minha proposta é cada uma colocar no seu. O que você falou, Ana? Não dá para ouvir a música. Não? Tá baixo. Da minha proposta é cada uma. É essa comonoide, né? Isso, Vai ser só ela ou vai ter mais? só ela. Tá, Vocês têm Spotify? aham, tô abrindo aqui. Eu também. Ótimo. Obrigada pela possibilidade. Uhum. Como Noide Xanxa. E aí eu vou mutar aqui o meu. Uhum. Aí só me falem quando estiver pronto, que a gente dá o play juntas. Tá. O meu aqui já tá no jeito. Gil, tá? Então, 1, 2, 3 e vai.
Busca não cortar de uma vez a sua experiência e ainda vai deixando ressoar qualquer emoção, qualquer energia, espalhar pelo corpo, qualquer insight. Hum, hum, Se ainda sentir de fazer qualquer movimento, faça. Reivindique a sua autoridade para fazer qualquer movimento. Hum. E aí, no seu tempo, devagar, a gente vai voltar para o computador. Hum. Qualquer desconforto. Percebendo qualquer emoção, né? Desconforto barra, a gente traduz em emoção, sentimento. Talvez seu corpo te diga algo também, seu corpo pode te dizer alguma informação, algum pedido, o que você precisa. Toma seu tempo para ouvir o que seu corpo precisa hoje, agora. Hum, Devagar a gente vai voltando. Ai, trazendo a presença aqui para. Mais uma camada aqui pro agora. Alguma partilha? Uma. Ana, tá fechado. Quando eu percebi uma energia muito forte me atravessando, eu me percebi com menos desespero, de estar sentindo ela. Então eu sentia uma energia muito forte atravessando, ao invés de, tipo, tentar soltar, eu não sei, ela vinha e me habitava. E a outra coisa é que eu me vi, era como se fosse uma aranha muito grande, e a minha mão fazia, tipo assim, no espaço à minha volta, né, tipo, eu já vinha dessa coisa do espaço, né, da última prática, e eu me via, tipo, com minhas patas assim, e muitas, muitas patas assim à minha volta, ancorando esse espaço, e também eu pegava essa pata, eu escolhia onde eu queria com quem eu queria me conectar, com isso, com isso. E para basicamente a mesma coisa do que eu comentei agora há pouco, só que o meu corpo fazendo isso sem eu tentar, não é que eu escolhi fazer isso, mas o meu corpo fazendo assim com a mão, e foi até mais, tô com mais raiva consciente agora do que depois do 363 até. Obrigada. Sim. Gil, como foi para você? Para mim foi eu me senti muito uma árvore, assim,
uma árvore meio andando, sabe? Tipo, tem um desenho, tipo desenho animado assim, quando a árvore vai andando, faz aquele peso no chão e vai batendo, tipo, meio que tudo estremece. Eu sentia meu corpo nessa potência, assim, uma sensação de tribo, assim, de bater o pé no chão. Eu bati muito o pé no chão, assim. Eu sentia como se fosse uma conexão com a terra, e aí batia meu pé e trazia essa coisa da presença, sabe? Eu sentia essa energia passando, uma coisa meio de tribo, ancestral, assim. E senti todo o meu corpo se movimentando, e partes dele que doía, partes que estavam, tipo, mais enferrujadas de movimento, assim, foi muito mágico. Senti o corpo e me senti uma árvore, assim. Foi... Uma árvore interessante. É. Obrigada. Sim. Para mim, eu reivindiquei, assim, senti que eu estava reivindicando minha autoridade em alguns momentos, assim, uma hora que veio, tipo, vontade de apagar a luz, vou apagar a luz, sabe? Veio, eu quero fazer xixi, vou fazer xixi. Veio, eu vi eu dando meu centro, assim, né, para a tela, para o computador, para vocês, tipo, será que tá funcionando? Será que tá tendo algum, né, será que, como, querendo me estender para saber, né, ter algum feedback de vocês, e aí também, aí cortei, aí veio umas ondas também de raiva, assim, né, peguei a toalha, tossi, gritei, e aí depois eu fui sustentando um espaço meio que de brincar, e aí foi só o corpo movimentando esquisito, vocês, foi reivindiquei um espaço de ser esquisita, de dançar do jeito que eu queria dançar, e aí foi gostoso, assim, foi bem de brincar com o corpo e fazer movimentos estranhos, não lineares, e deixar o corpo ouvir a música e curtir, assim, então, para mim foi sobre isso, assim, essa experiência, veio essas informações. E eu tô sentindo alegria, assim, e que também para mim, às vezes, que a raiva, ela tem um poder de sustentação, né, para nós, é uma possibilidade de uso da raiva consciente, né, a gente pode, não sei se vocês já tiveram essa experiência de, tipo, usar a raiva para sustentar um espaço para você, para as outras emoções. Vocês já tiveram essa experiência? Como parece algo do tipo, eu tenho o direito de rir, eu tenho o direito de chorar, eu tenho o direito de expressar o que eu estou expressando agora. Sim. Nossa, vai de novo. Tem uma possibilidade da raiva que é como um pilar de sustentação para você navegar com o que quer que seja. É como um espaço que você cria para você mesma, para você poder ser e expressar o que você está sentindo. Então, tem uma qualidade, um aspecto da raiva que ela é nesse lugar, assim, é num lugar de espaço. Não é que você está com a raiva misturada com a tristeza, por exemplo. Vamos supor, quando você tem a sua raiva para sustentar espaço para a tristeza, não é que está misturada, mas é como tem um espaço de eu sinto, eu posso sentir, eu me permito sentir essa tristeza, eu sustento um espaço para mim mesma, para eu ficar triste, sabe? Nossa, mas eu nunca tinha me vindo isso. Eu acho que não conscientemente, e vejo isso como uma resposta imediata ao primeiro item que eu coloquei sobre me anestesiar. Tipo, quando hoje em dia eu consigo perceber quando eu tô anestesiada, mas eu nunca pensei em usar a minha raiva para criar um espaço para eu sentir. Porque, tipo, quando eu tô anestesiada, é muito difícil sentir, óbvio, porque eu tô anestesiada. E daí eu só, né, largo a toalha. E o que está trazendo é usar a raiva não para sentir, mas criar um espaço em que tá. Obrigada. Sim, sim. Esses tempos atrás, eu lá, antes de vir para São Paulo, eu passei por alguns momentos que eu fiz isso, conscientemente. Então, eu estava, sei lá, tinha acabado de terminar um relacionamento, eu estava triste, mas eu me vi ainda segurando, sabe? Ainda tipo, não, deixa eu ir para academia, deixa eu voltar a ser funcional e tal. E aí chegou uma hora que eu parei
em casa, eu falei, cara, eu vou parar, foda-se tudo, sabe? Eu vou parar e eu vou sentar, eu vou inclusive pôr uma música bem triste, porque eu quero ir nessa tristeza que eu tô sentindo, eu sei que ela tá aqui. E aí eu fiz isso, tipo, fui entrando e sentei, chorei, 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 chorei. Aí né, a emoção foi, o sentimento era uma coisa sentimental, foi. E então eu usei minha raiva para criar um espaço, para parar e para me permitir sentir. Então é assim que eu da minha experiência. E talvez Ana, fica uma coisa para você descobrir também, como que é na sua experiência, como que a raiva, como que você pode usar a raiva para sustentar espaço para você. E eu disse isso agora através dessa experiência porque eu usei a raiva para sustentar espaço para minha alegria, para diversão. Então, quando vinham vozes, né, ai, estranha, ai, que idiota. Então, sabe, não. Agora é a hora que eu quero sentir alegria, que eu tô sentindo alegria, eu vou sentir alegria. Hum, hum. Nesse quase caminhando para o fim da sessão de hoje, do encontro de hoje, eu passo o Space Holding para Juliana. E, Juliana, eu te convido também, a você se abrir a outras possibilidades, não se apegar à possibilidade que você tinha criado e nos conduzir agora no, né, para a sua proposta. Tá bom. Bom, eu senti outra coisa, então eu vou trazer outra possibilidade mesmo do que a gente tinha conversado. E minha proposta agora é todo mundo fecha o olho um pouquinho, coloca a mão no coração e sente ele assim, como você estivesse mesmo sustentando o seu coração, sustentando tudo que está vivo nele, todas as distinções, clarezas que foram trazidas no encontro de hoje, assim, que está vivo, né? De como você entrega, né, a sua autoridade, como você deixa de fazer o que você quer, tudo que isso foi movimentado, trazido pela clareza, tudo que está vivo dos próximos passos, de como se reivindicar a nossa própria autoridade, a minha própria autoridade, tudo isso que está muito vivo, assim, no coração e sentir, deixar que isso cresça e passe pelo corpo. E meu convite é vocês sentirem e pegar a folha e o material que vocês trouxeram, então, seja aquarela, seja giz, canetinha, caneta, lápis, o que tiver presente, e usar sua raiva como uma fonte de criação. Deixar criar o que está vivo, aqui não é um espaço de julgamento, de certo e errado, eu não tenho dons artísticos, não existe isso. Simplesmente pega o material que você trouxe, que você sentir. Se você não sentir de usar esse material, sei lá, sentir de ir para a cozinha pegar cúrcuma, colocar água e fazer uma aquarela e pintar com o dedo, com a língua, enfim. Como sentir, faça, é livre, é um espaço livre para você experimentar como que é criar a partir do que está vivo do seu coração, como é criar uma obra de arte, como é criar algo a partir do que está vivo nesse momento. E então agora eu convido vocês gentilmente abrirem os olhos e pegar a folha e os materiais que vocês separaram, começar a criar. A gente vai ter aproximadamente 8 minutos para essa prática, para a gente ter um tempo para compartilhar depois. E é isso. Obrigada, Ju.
Agora, nesses últimos minutinhos, procurei finalizando os últimos detalhes e toques finais. E vai finalizando. E aí, mulheres, como foi a experiência de vocês? Eu veio, assim, uma clareza, isso, né? Tipo, o que eu tô com vontade de expressar agora, de criar, e eu criei confetes. Pintei, eles estão todos pintadinhos. E eu vi que eu usei a raiva para ter foco, assim, não ficar duvidando de cor, que cor que vem depois de que cor, então, tipo, só ir nas cores, assim, e, e aí eu pintei, tipo, uma página inteira colorida, e a ideia era picotar tudo e fazer confete. E, no meio do caminho, quando eu olhei a página, a página, quando eu terminei de pintar a página, eu olhei, aí eu mudei de ideia. Então, eu usei também a raiva para mudar de ideia, tipo, dar vazão para a mudança de ideia, porque me veio vontade de ter o confete, e se eu tivesse tempo, eu teria também uma máscara. Então, veio a máscara e o confete. E aí a ideia é fazer os olhos, fazer meio que ou talvez um óculos, porque a imagem que me vinha era alguma coisa meio quadrada. Então, e também a questão do confete para minha caixa, né, para minha estrutura, vem, tipo, bagunça, picotinho de papel, vai fazer bagunça, então é uma coisa de continuar sustentando espaço para brincadeira e para alegria. Assim, e de limpar minha própria bagunça. Obrigada. Obrigada. Eu amei, eu amei. Eu reivindiquei a minha autoridade e coloquei uma música que eu coloco quando eu quero sentir minha tristeza. E aí fiquei só, sei lá, só deixando a tinta fluir, assim. E aconteceram umas coisas bem bonitas, tipo, se liga nesse daqui, velho. Sim. Tipo, eu coloquei muita água, mas não sei como também ficou bastante tinta. A água não se dissolveu, não entendi o que aconteceu. E usei minha raiva também para não querer tentar fazer sentido. É isso, eu olho pro estojinho de tinta, só me permitiu me bloquear menos para deixar fluir.
Sim. Obrigada. O meu, eu fiz. Eu fiz um desenho, tipo, um coração assim. E pra mim foi importante porque eu usei uma folha de sulfite. E geralmente quando eu pinto aquarela, eu uso um canção próprio pra aquarela. E aí eu usei minha raiva pra, tipo, tá, como eu vou fazer uma técnica que geralmente eu uso, põe muita água, com menos água pra não rasgar o papel e eu conseguir fazer o que eu quero. Então, tipo, tá muito presente como eu usei minha raiva muito pra estar presente, assim, pra como eu ia dar as pinceladas pra conseguir usar esse material. E também usei, tipo, a minha raiva pra tirar um pouco da case de artista, assim. Pra mim é muito difícil quando eu tô em processo de arte, tipo, arte terapia ou coisas que é só pra expressar o meu sentimento, deixar de lado o estético. Tipo, eu preciso fazer algo bonito porque eu sou artista, e se eu não fizer algo bonito, eu não sou mais artista, eu perco minha carteirinha de artista, sabe? Então eu usei minha raiva assim pra já, não, tá tudo bem, eu vou expressar o que eu quero fazer, e essa coisa de deixar vir o que tá vivo e trazer as cores e só deixar vir assim, a partir do coração. E eu desenho muito coração anatômico, mas hoje eu falei, só vou fazer uma forma que lembre pra mim, sabe? Então, pra mim veio nesse lugar de deixar fluir a arte sem me cobrar tanto que seja algo perfeito, sabe? Que é um pouco o meu movimento. E tá presente que isso, eu posso criar arte com o material que eu tiver, não preciso de um canção 300 gramas para criar uma arte boa, sabe? Eu posso criar e usar, tipo, dos meus sentimentos para entender qual materialidade que eu estou usando e como criar, assim. Basicamente isso. Obrigada, Gil. Obrigada por sustentar esse espaço e convidar a gente a adentrar, né, e nas cores e expressar com a arte, com a pintura, né, trazer o que está vivo. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Foi uma experiência. Uau, vou até escrever sobre. Você vai compartilhar com a gente? Posso, não sei se no grupo aberto, talvez nós três, mas talvez sim. Não sei, eu preciso sentir ainda. Ainda não vou dar uma certeza, eu vou decantar e aí eu sinto, pode ser? Tá, então você vai compartilhar ou na tríade ou no No grupo. geral, é isso. Ok, obrigada. Obrigada, Gil. Então, mulheres, obrigada pela presença hoje. É muito bom estar com vocês aqui também. Estou com alegria. Sim. E a proposta do experimento da semana é para a gente, uma vez por dia, se conectar com esse tema da autoridade. Para que você reivindica a sua autoridade? E compartilhar lá no grupo, no grupão. Então, e pode ser coisas pequenas, pode ser coisas grandes. Eu reivindico a minha autoridade para trazer uma proposta nesse projeto X, ou eu reivindico a minha autoridade para dormir do outro lado da cama. Eu reivindico a minha autoridade para tomar banho de chinelo. Eu reivindico a minha autoridade para ir na padaria de pijama. Eu reivindico a minha autoridade para usar a roupa do avesso, as duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. Eu reivindico minha autoridade para falar aquilo que eu penso nessa situação. Então, coisas pequenas, coisas grandes, não importa. E a gente compartilha e vai ficar com esse tema vivo até o próximo encontro. Ok? Ok, combinado. Combinado. Só ver aqui a gravações, que é stop.